quiser, já levanta a mão para poder fazer as perguntas. Até vocês, né, se dispuserem a fazer as perguntas, eu vou começar com algumas. Sérgio, como a ciência e espiritualidade explicam os campos energéticos de cura? Muito bem. Antes de entrar nesse particular da pergunta, existe algo que eu não cheguei a compartilhar com vocês, mas eu falei a palavra modelo, falei a palavra paradigma, lembram? Então, o que eu tenho agora para dizer para vocês é uma notícia muito boa, muito especial. Lembram que eu comentei de Imhotep, no Egito? Então, a história da medicina é uma história que tem 5.800 anos. Exatamente naquela altura, no Egito Antigo, ele foi um personagem de ajuda a pacientes. Então, se subentende que ele tenha se formado médico, de alguma forma, sabe-se lá onde, com que corpo docente, né? E ele então era um médico lá no Egito Antigo. Lembrando que a civilização egípcia é uma civilização capelina. Os capelinos foram milhões que vieram. E se existe uma cultura que tem a ver com a história deles lá longe, em Capela, Capela é uma estrela. E ela é muito longe da Terra. Não é como um planeta Júpiter ou Saturno, que fazem parte do mesmo sistema solar. Capela é uma estrela. Aí alguém uma vez me disse, uma pessoa amiga, querida, olha, não há nenhum planeta no entorno de Capela. Como todo o sistema solar do nosso tem vários planetas reconhecidos astronomicamente que fazem parte do entorno do Sol, que é a nossa estrela. Então, essa pessoa, que é uma pessoa muito estudiosa, né, trouxe essa ideia, mas qual é o planeta? Se não há uma identificação de um orbe planetário no entorno de Capela, que é a estrela. E aí há uma outra ideia em torno disso. Lembram que eu comentei sobre que, se nós juntarmos tudo, nós temos mais ou menos 3,5% do universo apenas? E que 95, 6,5%, nós não temos a menor ideia. Eu mencionei energia escura, eu mencionei matéria escura. Um dia, prêmios Nobel estarão nos dizendo: energia escura é isto, nós temos umas hipóteses, matéria escura é isso. Então, o que acontece? Nós não conhecemos o universo. E há uma literatura espírita que eu gosto muito, que aprendi a gostar com meu pai, onde eu aprendi a ideia de mundos fluídicos. O que são mundos fluídicos? São mundos palpáveis em que a matéria desses mundos nós normalmente não detectamos. Como? Com os olhos humanos e com os instrumentos ópticos que a astronomia moderna utiliza. Os telescópios implantados na Terra e os telescópios que vão migrando o mundo afora, fotografando tudo, como o Hubble fez por décadas e ainda faz, como o James Webb, que é o mais avançado de todos e que nos mostra coisas lá de bilhões perto do Big Bang, que ninguém podia ver. Mas a ideia qual é? Existem mundos fluídicos.
E nos mundos fluídicos, as pessoas vivem, os espíritos desencarnados vivem, no universo inteiro. A maioria dos mundos, guardem isto, são fluídicos. É que nós só conhecemos aquelas estrelas e corpos celestes, sejam estrelas ou planetas, sejam cometas, sejam meteoros, seja o que for, que impressiona a nossa retina. E aí são visíveis, tanto diretamente como por telescópios ou coisas parecidas que detectam as coisas muito longe daqui. Esses mundos fluídicos são cheios de espíritos. Então, ninguém precisa se preocupar com a ideia de que não tem planeta material como os planetas do nosso sistema em torno de Capela. Mas existem mundos fluídicos em torno de Capela. Isso tudo só será desvendado como uma espécie de um mistério com o avanço da ciência. A mesma ciência que trouxe os esclarecimentos, as identificações de certos mistérios que agora deixaram de sê-lo. Não são mais mistério, porque agora nós os temos palpáveis diante das nossas visões. Então aí vem uma literatura para vocês se dedicarem. Não me venham a dizer que não é espiritismo, ou não me venham dizer que já estão muito ocupados no dia a dia, sabe lá com que, vamos dizer, tipo de agenda diária. Então, vocês já ouviram falar em sistema e antissistema? Vocês já ouviram falar em teoria dos anjos decaídos? Temos que estudar. Ah, mas tudo bem, a vida é eterna. Tá bom, então se prepare, se matricule para estudar no mundo espiritual. Ou numa noite qualquer ainda dessa vida, ou daqui a 100, 200, 500 anos. Porque isso tudo existe. Então, uma curiosidade. Lamento colocar assim, mas é interessante, é uma reflexão. Espíritos aos septilhões evoluem sem a necessidade da reencarnação. Sobretudo como aqui, num mundo ainda tão pouco adiantado espiritualmente. Nós estamos num planeta como a Terra, e muitos podem estar vivendo há muito tempo em Júpiter ou em Saturno, em função das suas características. Mas boa parte da humanidade nunca viveu em mundos materiais, mundos massivos, como a Terra, como Júpiter. Porque sempre viveram, como eu gosto, e não sou eu, apenas eu repito, evoluíram em linha reta. Nunca fizeram nada que contrariasse as leis de Deus. Quem evolui em linha reta, sem vivências morais relacionadas aos vícios, aqueles não só da tríade devastadora, mas outros, não precisam viver como nós um dia, seja em Sírios, Capela, Terra, o planeta dos degredados, Absinto, planeta Chupão, como Chico dizia, planeta X, Quiron, como alguém possa preferir, porque os nomes são quaisquer nomes, porque não são nomes de lá, são nomes da Terra, para se referirem a um lugar distante que é para onde os degredados irão, para viverem os rudes degredos reeducativos a que fazem jus. Então, quando eu comentava que nós não conhecemos a metade, na verdade, mais de 90% do universo, é porque eles fazem parte do sistema.
mundos etéreos, muito pouco massivos e com humanidades que têm a ver com essas características. Porque os seus espíritos, com perispíritos muito diáfanos, eles não têm massa. Se eles não têm massa, eles não pesam. Então tudo é diferente. Mas são espíritos puros. São espíritos que evoluíram sempre conscientes e cumprindo as leis de Deus no dia a dia de suas vidas. Eles não reencarnam porque não precisam. Esse é um processo nosso e de muitos outros mundos onde vivem criaturas limitadas como nós, que contrariávamos as leis divinas e tivemos que cair na matéria, reencarnar em mundos com corpos materiais. É o nosso caso. Então, esse tipo de vida, a Terra e milhões de outros mundos, vivem no antissistema, por um decaimento, por causa da sua condição moral. Mas a maioria em linha reta, sistema. Os que estão há algum tempo no sistema não decaem mais. Os que decaíram, como nós na Terra, um dia, pode ser daqui a 1 milhão de anos, voltaremos para o sistema. Por merecimento. Teremos resgatado todas as nossas dificuldades e estaremos de volta com merecimento a uma vida que poderia ser aquela esfera que eu comentei de manhã, lá de cima. Lembram? Tem amor fraterno universal. Ainda tem a de baixo. Não lembram? A ideia de arte, cultura e ciência, e ainda tem a do governo. Mas não é nem isso que eu estou me referindo, porque quem vive hoje, ou viveu outrora, na esfera de amor fraterno universal, é antissistema. Já decaiu, mas se recuperou e são espíritos extraordinariamente amorosos. E então vivem ligados à humanidade terrestre. Todos eles têm Jesus de Nazaré como governador, porque ele governa não só a parte material do planeta onde nós estamos agora, mas ele governa tudo, todas as esferas, inclusive a parte do seu rebanho que é abissal, trevosa, umbralina inferior, e todas as outras lá para cima. Então essa é uma ideia para uma reflexão nova. Quem é que trouxe essa ideia, essa questão de sistema e antissistema? Anotem isto. Eu não falo essas coisas para, dar dever de casa para ninguém. Lembra da tia do colégio? Não é nesse sentido. É abrir um pouquinho mais a nossa noção da realidade e não nos limitarmos tanto quanto cada vez, portanto, menos a ideias que nós herdamos de milênios ou de séculos, mas que são um pouco estreitas do ponto de vista da grandeza de Deus. Pietro Ubaldi, amigo de Chico Xavier, que nasceu em Foligno, na Úmbria, do lado, é uma estação de trem ao lado de Assis, a terra de Francisco, que é, vamos dizer assim, um dos espíritos da maior elevação que o planeta Terra já viu. Mas viveu no antissistema, quando ele era o profeta Daniel, da profecia do Filho do Homem. Quando ele volta como discípulo amado, João Evangelista, o João da ilha de Patmos, na Grécia,
O João, para quem Jesus se apresenta na presença de um centurião e diz João pensava que ele já era velhinho, então qualquer hora ele ia morrer. Lembrem-se que todos os apóstolos morreram de morte cruel. Foram perseguidos. João não. O único que desencarnou de morte natural, vamos dizer, pelo esgotamento das suas energias e por uma ideia de uma idade muito avançada. Jesus chega para ele, João, para surpresa de João, a tua missão não terminou, porque ele fora um apóstolo extraordinário, era o mais jovem de todos. Os outros eram de mais idade, nem davam muita bola para João, e João terá sido o mais elevado de todos. Por isso, ele não é maltratado por ocasião da morte física por ninguém, do tipo, este é intocável, porque ele não tinha nada de algo das suas vidas passadas que justificasse, não vou dizer merecesse, que justificasse um sofrimento em fim de vida. Ele se surpreende, porque ele estava mais para ir para o outro lado do que para escrever qualquer coisa. E ele escreve o Apocalipse de João. Quem escreve é ele como médium. Como ele também escreveu o único evangelho não concordante ou não sinótico, como os de Mateus, Marcos e Lucas. Só tem riqueza em todos os evangelhos. O Novo Testamento compreende os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, compreende as cartas ou epístolas de Pedro, de Paulo, de Judas, não Iscariotes, de Judas Tadeu, e compreende Atos dos Apóstolos. E compreende, por último, o Apocalipse de João. Quem estava com João durante a elaboração do Apocalipse era nada menos do que Jesus, porque faltava os esclarecimentos que eram necessários ainda. Tanto é que, para João não duvidasse, Jesus não enviou um mensageiro, veio ele próprio. E João, que era um médium extraordinário, talvez o mais lindo médium da história da humanidade, ele escreve. E o Apocalipse está à disposição de todo mundo. Quais são os cavaleiros do Apocalipse? As doenças humanas. Milhares de patologias no corpo físico e na mente humana. Qual é o outro cavaleiro do Apocalipse? A miséria, a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil elevada, seja na Somália, na Eritreia, na Nigéria, no Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Burkina Faso. São 54 países africanos. Os países subsaarianos é um drama. Além de uma violência e de guerra civil em quase todos, o resultado, um deles, além da morte, a miséria, a fome. Nenhum de vocês tem ideia do que é isso. Quando eu comentei com vocês sobre os vícios morais, a tríade devastadora, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, quem vem logo depois? A indiferença, que está por toda parte. Quem é que lembra de viajar e de prestar uma ajuda a um povo sofrido em África? Olha a desigualdade social no Brasil e no mundo. Na África, mais um cavaleiro apocalíptico. E qual é outro? A guerra. Herança nossa. Querem ver?
Nós temos, eu comentava, 5.800, 6.000 anos de história escrita, porque a história escrita tem essa idade. Enquanto não tinha escrita, as informações, as vivências, o conhecimento das experiências humanas não passavam adiante. Com a escrita, nós temos uma história contada. O que acontece? Nunca tivemos 100 anos de paz. Em 5.800 anos. Eu tenho a impressão que um espírito pediu café. Eu acho que é isso. Olha como eu sou médium. Muito obrigado, viu? Então, nós estávamos comentando sobre essa história. Isso é uma história, isso é uma catástrofe moral. Todos nós já fomos envolvidos nisso. Quando você cuida de pacientes com transtornos mentais, mas também com problemas médicos do corpo físico bem delicados, causando muito sofrimento aos pacientes e, por extensão, aos familiares, guerras. Guerras, revoluções, ações violentas contra o próximo. Quantas vezes Jesus falou sobre a paz? Por quê? Conhecia sobejamente tudo isso aqui. Então, a ideia para nós também é esta. Nós somos herdeiros de tempos cruéis, fruto da ignorância, do orgulho, da vaidade e da indiferença em relação à vida das outras pessoas. Lembremos disso. Então, quando nós nos referíamos a mundos fluídicos, tudo em maioria é fluídico. Assim como nós estamos e tínhamos comentado de manhã que aqui nesta sala, durante a manhã, além de mais ou menos 100 de nós, existiam 500 entidades, ninguém via, mas estavam presentes. A mesma ideia, você olha com os telescópios maravilhosos, mas você detecta com eles as estruturas físicas visíveis. Mas e as outras? Do sistema. Você enxerga o antissistema, como num mundo como a Terra. Entendem isso? Então, Pietro Ubaldi, ele tem 13 livros. Um deles, A Grande Síntese. Não é fácil leitura. É outro mundo. Tem que ter, assim, uma abstração, uma capacidade de sonhar para poder acompanhar o pensamento de Ubaldi. Tudo indica, eu pessoalmente acredito, mas não tenho certeza, que Ubaldi é o apóstolo Pedro. Ele não é Pietro por coincidência. Claro que isso não seria suficiente para você, claro, ter certeza de nada. Mas a relação, por exemplo, dele com Chico Xavier, a amizade entre os dois, fotografias dos dois se abraçando no Brasil, sugere alguém de uma condição extraordinária. Quem escreve o prefácio do livro, este que eu mencionei agora, A Grande Síntese? Sua voz. Isso nos remete a Jesus e a Emmanuel. Mas isso é assunto para 2026. Segundo semestre, ou então 2027. Porque por aí vão muitas coisas. Então, a mais importante meta de qualquer espírito, por exemplo, dos bilhões da Terra, é, tendo consciência dos ensinamentos de Jesus, da importância do cultivo das virtudes, lá no mundo íntimo é voltar para o sistema. Mas não é fácil.
É, vamos dizer, o último gesto de evolução espiritual. Não é alguém que evoluiu bastante moralmente e só faz o amor, a caridade, não reencarnar mais. Porque não tem mais necessidade de utilizar outra vestimenta física. Porque pode viver no mundo espiritual da Terra, amando, servindo, ajudando, sem precisar viver na dimensão física, como nós todos hoje ainda estamos aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa, olha, sistema, olha, Deus nosso Pai, estou de volta. Então isso é uma outra reflexão. Então, a grande síntese é o principal, é um resumo do trabalho de Pietro Baldi. Então, de uma outra maneira, queiram conhecer isto. Autoconhecimento, reforma íntima, educação dos sentimentos. Qual é a meta? Tudo isso que eu mencionei é caminho. Qual é a meta? Felicidade. Quando Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo, mas eu vou antes para preparar-vos o lugar, é a volta para o sistema. Não é ir para o mundo espiritual na esfera, por exemplo, elevada do amor fraterno, o que já é maravilhoso, tendo em vista o que nós temos aqui nesse mundo no dia a dia. Só um instantinho. Quase queimei a língua, mas tudo bem. Teste de resistência. Então, mas uma delícia, muito obrigado, viu? De tarde vai ser expresso, tá? É assim mais tchan. Enfim, voltando para o que nós tínhamos estado a conversar, tudo começou com uma pergunta, uma ideia. Então, conheçamos. E eu vou sugerir uma obra que é diferente. Mas eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, quando eu era um menino, de tanto escutar eles conversando a respeito. Numa altura já um pouquinho mais crescido, eu fui estudar por mim mesmo. Mas eu perguntava muito para eles dois. E os temas doutrinários vinham também, não só, mas também. Procurem conhecer. Vocês que estão aqui nesse espaço e aqueles que por acaso estiverem nos escutando, os 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustin. Há quem faça algumas considerações, mas não se preocupem, valorizem. Nunca ninguém falou tão bem da realidade de Jesus. Os 4 evangelhos de Rustin. Sou fã e tenho procurado estudar sempre que possível e divulgar o trabalho dele. Se vocês buscarem, isso não é tudo, é apenas um comentário. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se você lê aquele livro hoje e conhece o Brasil da atualidade, você desconfia que algo não correu bem. Porque aquilo que o livro sugere, nós estamos no Brasil muito distantes. E o ano de 2026 é um ano delicado em questões espirituais por causa das eleições de outubro. Mas eu não vou entrar nesse terreno, vamos dizer. Ficaria até 2 da manhã, mas o nosso objetivo é a doutrina espírita na sua essência. E aí, então, qual é a ideia? Numa determinada parte, num capítulo, você vai vendo Humberto de Campos, o autor do livro Brasil Coração, por um médium como Chico Xavier,
numa época de uma diretoria da FEB maravilhosa. Você vai ver a ideia. Kardec veio trazer a base, mas vieram Gabriel Delany para trabalhar a questão da ciência espírita. Veio Jean-Baptiste Rustem e a sua médium Émilie Collignon para trazer a substância do Evangelho, que Kardec adiantou na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele tinha um leque imenso de tarefas. Ele não podia fazer tudo, mas a essência da doutrina ele trouxe. Delany trouxe um complemento. Rustem trouxe sobre os 4 evangelhos. Quem mais? Leon Denis veio trazer o desenvolvimento da filosofia espírita. E o 4, vale bombons enquanto eu tomo café. Muito bem. Já que você se antecipou tão rápido, é uma caixa de Lacta, Nestlé. Oi? Não, essa não é suíço, não. Esse é mais assim, você vai no mercado, né? Eu vou e trago para ti. Até 2 caixas, não tem problema. Tá bom, vou providenciar. Brincando um pouquinho, né? Então, Camille Flammarion é uma figura extraordinária. Sabe quem ele foi? Sem a menor dúvida, Galileu Galilei. Galileu Galilei e Flammarion Camille são o mesmo espírito. E ele, como Galileu, ele enfrentou a igreja porque ele detinha o conhecimento. As noções aristotélicas eram as da igreja e eram limitadas. Mas Copérnico trouxe a ideia de que não era a Terra onde todos giravam em torno dela. O Sol era o centro do sistema e a Terra e os outros planetas giravam e giram no entorno. Então, a teoria heliocêntrica é a teoria que prevalece até hoje. Quem trabalhou isso? Galileu. Galileu Galilei só não morreu de morte cruel porque ele era católico. Ele tinha amigos no clero que o pouparam. Tipo assim, olha, fica longe daqui, não aparece aqui nunca mais. Mas não foi o caso como de outros que foram mortos na Inquisição. Queimados. Como Jan Hus. Jan Hus é Kardec. Lá atrás. Lembram de um personagem? John Wycliffe. 3 caixas de bombom. Belgas ou suíços, nada de Lacta ou Nestlé. John Wycliffe era um pastor opositor da igreja, porque detinha a verdade. E John Wycliffe, ele criou vários que herdaram a maneira dele de estudar e pensar. Um deles, Jan Hus. E aí o que acontece? Jan Hus é morto. John Wycliffe, quem é? Leon Denis. Agora, mais recentemente, primeiro veio Kardec, depois Leon Denis. Naquela altura, primeiro veio Denis, Wycliffe, e depois Kardec, que era, na época, chamado de Jan Hus. Enfim. Estas ideias são ideias para nós, sabe, conhecermos estes personagens maravilhosos. Então, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Leon Denis e Jean-Baptiste Rustem, chancela de Humberto de Campos, que escreveu o livro
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E ele era um autor extraordinário. Escreveu outros livros, como que mais que Humberto de Campos escreveu? Como é que chama? Boa Nova, entendi, Pão Nosso. Muito parecido. Boa Nova. Boa Nova é um primor da literatura espírita. Uma mensagem sobre os 500 da Galileia. Outra mensagem sobre Maria de Magdala. Mas, enfim, esses são outros aspectos para 2028, 2029. E vocês podem já... pode ser. Aí é com o tio da casa. Né? Ela já tem tudo programado. Eu sou o último a saber. Mas, enfim, uma pergunta deu ensejo a algumas reflexões. O mais importante para associar com isto, quando nós falávamos em relação a sistema e antissistema, corpo fluídico de Jesus, isso é extraordinário, mas podemos desdobrar no outro momento. É a ideia de que devemos estudar, ler, nos dedicando, não deixarmos para depois, porque deixando para depois vamos ficando na retaguarda. Tudo bem, Jesus está conosco, mas os que tiverem interesse em ir desdobrando outras coisas, qual é um item ligado a isso tudo? A sistema e antissistema. Vocês ouviram falar de um livro chamado Em Busca de Sentido? Para tudo eu tenho que oferecer bombom. Não lembram? Viktor Frankl, aquele médico que sofreu tudo de pior em Auschwitz, Birkenau, perto de Cracóvia, na Polônia. E ele sobrevive. Perdeu 35 quilos. E ele depois se torna um psiquiatra extraordinário. E é ele quem introduz a ideia que os espíritas gostam muito, a de núcleo central da alma humana. Nada toca nisso. No sentido de que nós temos corpo físico, duplo etérico, nós temos corpo astral, leiam André Luiz, corpo astral, corpo causal, mental inferior, mental superior, átmico e búdico, dentro de uma visão mais oriental da constituição humana. Então, existe, não é, a ideia de um núcleo central divino em todo o mundo. Aconteça o que acontecer, caiu no antissistema, caiu num campo de concentração de barbárie contra a vida humana, ainda assim, cuide bem de conhecer a tua realidade mais profunda. Nessa, nada pode alterar, nada que venha de fora. E isso, esse núcleo, você pode expandir pelo conhecimento, pela bondade, pelo amor, pelas virtudes. Isso tem a ver conosco. Fica apenas uma ideia. Então, o que acontece? Vamos para a segunda pergunta. São 44, vamos sair às 4 da manhã. Não, eu estou condensando aqui, são só algumas agora. Eu vou condensar em relação ao magnetismo. São duas perguntas que chegaram. O magnetismo do indivíduo é natural? Ele pode ser ampliado? O magnetismo é um tipo de energia da alma? Muito bem. Essa é uma pergunta que nós esperávamos, que tem um pouco a ver com o que já foi colocado. Lembram? Há vários magnetismos. Mineral, vegetal, animal, humano e espiritual.
Sim. Nós estamos aqui lidando com o magnetismo humano, porque nós também somos espíritos, mas o magnetismo espiritual é de nossas almas ou espíritos e dos desencarnados, que não têm corpo. Não tendo corpo físico, não tem duplo etérico, não tem fluido vital. O duplo etérico é onde está o ectoplasma. Ectoplasma, moléculas sadias que sustentam a vida do corpo físico e, portanto, a reencarnação de qualquer um, de qualquer idade. Quando houver uma perda extraordinária por um motivo qualquer desse fluido, por exemplo, um paciente de Covid-19, no Brasil, 700 mil pessoas morreram. Muitos tiveram a Covid, desenvolveram quadros variados, muitos deles quadros graves. E tiveram que receber em terapia intensiva assistência ventilatória mecânica. Muitos ficaram 4, 5 semanas em coma induzido, como eu vou mostrar amanhã, e em assistência ventilatória, e recebendo drogas de todo tipo para manterem as suas vidas. Mas na exaustão final, não tendo mais uma quantidade, uma qualidade razoáveis desse fluido vital e das moléculas sãs, expressão de Kardec, a vida fica inviável. Os órgãos humanos do corpo não conseguem mais continuar com a sua vitalidade. A vitalidade vem do fluido vital, que são as moléculas do ectoplasma, do duplo. Então, esse é o magnetismo. A grosso modo, o que é o magnetismo mesmeriano? É qualquer pessoa desejando ajudar, impõe as mãos sobre uma outra pessoa, de qualquer idade. Na maioria das vezes, sendo encarnados como somos, é um gesto de um encarnado para outro encarnado. É a mesma ou quase a mesma coisa do passe magnético, do passe espírita, após a palestra pública, em que, seja o passe coletivo ou o passe individual, o médium passista doa esse seu fluido. E esse seu fluido sai dele e é recebido, se a atitude de quem recebe é uma atitude receptiva, ele ganha. É como se você pegasse uma pilha ou uma bateria quase exaurida e você liga uma outra bateria completamente carregada. Junta os polos e vai haver um equilíbrio. A bateria toda repleta vai enviar uma parte para aquela bateria carente. Esse é o princípio, fazendo uma analogia com a eletricidade, o eletromagnetismo, que é magnetismo mineral. Então, esse magnetismo humano vem de dentro de nós. E como outros fizeram isto, e o próprio Jesus assim demonstrou, quando ele curava um cego, ele colocava a mão sobre o globo ocular. Mas a pujança vital dele era tão extraordinária que Verônica veio por trás, tocou e recebeu. Por quê? A bateria do Cristo era algo único que nunca se repetiu na Terra. E a carência de Verônica era específica, bastou esse contato. Ela é banhada por uma explosão fluídica, tanto é que Jesus sente e se volta, alguém me tocou. Então, procurando responder, é uma questão humana. Todos têm esse magnetismo. Ele pode ser usado em ocasiões simples ou em ocasiões complexas. Vocês imaginam
se nós já tivéssemos na Terra avançado um pouco mais através da doutrina espírita, da medicina da alma, da medicina iluminada pelo Espiritismo, todas as terapias intensivas, todas as unidades de UTIs neonatais com crianças prematuras, UTIs pediátricos de adultos, todos um dia terão grupos de passistas ou de magnetizadores. Prece à beira do leito. Lembra de Mesmer? Aquilo que uma alma pura e desinteressada, se vai ajudar nos hospitais, já tem um certo grau de pureza e vai ajudar. Vocês já imaginaram na Covid-19, se todos os que morreram num lugar ou no outro do Brasil, num hospital ou no outro, tivessem sido ajudados por equipes de médiuns passistas? O universo teria sido diferente. Talvez a metade tivesse só, que não é só, desencarnado. Nós não sabemos, porque isso não foi motivo de pesquisa séria. É apenas uma conjectura. Então, esta medicina, que é uma ciência, eu não contei de manhã. Religiosidade, espiritualidade é um novo modelo. De 20 anos para cá, vocês não têm ideia do que nós já avançamos. Médicos do mundo inteiro. Não é só aquela questão que eu mencionei de que o tema espiritualidade é disciplina de faculdades de medicina as melhores do mundo. Esse é um aspecto. Isso é consequência da mudança do modelo. Mas outra consequência é a ideia de que se eu entro, vocês não tinham essa noção, se eu entro no computador, internet, e eu vou e coloco no lugarzinho de procura PubMed, de publicações em medicina. É o mais importante site de medicina na Terra. Eu quero procurar estudar insuficiência renal aguda. Eu coloco essa palavra-chave, eu tenho inúmeros artigos sobre esta temática, com diálise, sem diálise, causado por uma doença ou por outra, de tudo que os médicos na Terra já viram. Tudo da pesquisa de qualquer área, de qualquer tema, vai para o PubMed. O PubMed é do Ministério da Saúde americano. É do NIH, National Institute of Health. Se eu puser, e estamos pesquisando isso há um bom tempo, no lugarzinho do PubMed de palavras-chave, se eu puser, por exemplo, spirituality, ou seja, espiritualidade, num site de medicina, eu tenho 35 mil estudos sérios para estudar. Se eu puser a palavra compassion, compaixão, eu tenho 28 mil, compaixão e medicina. Só não sabe quem não estudou. Então, hoje, estudantes de graduação, residentes, pós-graduandos e médicos quaisquer, de qualquer lugar do mundo, vão pesquisando estas coisas. Compaixão muda o cérebro. Se eu puser, lembra que eu comentei de manhã? Se eu puser a palavra forgiveness, perdão, eu tenho 45 mil artigos sobre a importância do perdão em medicina. De quem nós nos lembramos agora? De Jesus. Nós levamos 2000 anos da história da ciência médica para agora vermos como tudo isso se entrelaça. Tudo isso tem sintonia, tem ressonância. Se eu puser a palavra prayer, oração, 88 mil artigos. Lembra que eu contei a história
do colega de cirurgia cardíaca? Ele já sabe disso. Há muito tempo ele pratica isso. Uma coisa é o conhecimento teórico, a base teórica de um aspecto ligado à espiritualidade, religiosidade e medicina. Outra coisa é a vivência. É da teoria à prática. Então, isso tudo a medicina atual já contempla. Então, a ideia qual é? Nós precisamos despertar. E o que vai nos levar a isso é a ciência médica, que se une com a ciência da espiritualidade. Qual é o nosso tema hoje? Mediunidade, magnetismo e espiritualidade. Vejam como hoje em dia tudo isso tem sentido. Isso não é credulidade de religiosos que não têm ciência na sua formação. É o contrário. Guardemos isso. E o exemplo curioso, que pode ser um tema para amanhã, vamos ver, chama-se, se eu colocar no PubMed, em inglês chama-se Near Death Experiences, experiências de quase morte. 1.200.000 artigos de pesquisa. Há 51 anos atrás, 1975, professor de psiquiatria Raymond Moody Jr. publicou um livro, best-seller, Vida Depois da Vida. Um tema que nós temos comentado no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, na Universidade do Estado, a UERJ, Estado do Rio de Janeiro, a ciência da vida após a morte. Então, meus amigos, tempos novos, tempos muito positivos, mas em meio a isso tudo, nós estamos aqui conversando em Divinópolis sobre essa fronteira entre coisas físicas e espirituais, 50 guerras. Agora, lembram que eu comentei da indiferença? Quem se importa com o que está acontecendo na Ucrânia, na faixa de Gaza, destruída completamente, 75.000 mortos em 4 anos, Cisjordânia, sul do Líbano, mas não só o sul, a própria capital Beirute não é no sul. E as coisas todas que estamos vendo em Cuba, no Haiti, nos países em guerra da África. Quem está rezando, pelo menos, por aquelas vítimas todas, encarnadas e desencarnadas, feridas no corpo físico, ainda encarnados, e feridos do outro lado da vida, em lugares onde ninguém vai atender. Olha a importância da casa espírita. Lembram das 7 esferas? A casa espírita fica na crosta, como esta, que não é casa espírita, mas agora é como se fosse. O que acontece? Ela une as esferas superiores com as esferas inferiores. É o lugar de interação, é o lugar de entrosamento, é o lugar onde a luz e o amor das alturas e do altiplano podem descer e ajudar a tragédia moral da Terra, que se localiza nas esferas umbral inferior, trevas e zonas abissais. A indiferença também é dos espíritas. Tem mais pergunta hoje? A gente vai reduzir, porque não vai dar tempo, né? Mas tem uma outra aqui do magnetismo, que é só para dar sequência do que você está falando. É sobre os tipos de magnetismo, no livro Magnetismo Espiritual de Micaelos. O autor também elenca o magnetismo semi-espiritual, onde se somaria o humano com a ajuda e direcionamento do fluido dos espíritos. Seria esse um sexto? Na verdade, não. A pergunta é ótima também. Na verdade, lembra? Magnetismo mineral,
vegetal, animal. Como é que é esse animal? Um passarinho tem magnetismo. Não precisa nem cantar. É da estrutura biológica. O jacaré, o elefante, todos têm magnetismo. Querem ver uma novidade, mas algo que importa, que está no outro arquivo. Os animais têm perispírito. Perispírito humano é o perispírito humano, como o corpo humano também é humano. Mas todos os animais também têm perispírito. Se eles desencarnam, eles estão em algum lugar do outro lado com essa tessitura própria da sua natureza. Eles vão reencarnar no sentido do mundo animal? Vão. O ser, lembram dessa frase? Quem me disser o autor, para variar, bombons. O ser evolui do átomo ao anjo. Dito de uma outra maneira, do átomo ao arcanjo, do átomo ao Cristo. E aí, porque veio uma física, átomo, lembram de Kardec, o tio? Meados do século XIX. Viveu naquela altura e conheceu a ciência daquela época. Nos tempos de Kardec, tinha um outro tio Dalton. Lembram da atomística de Dalton? O Dalton dizia, tinha certeza, que o átomo era o elemento menorzinho da estrutura material. E naquela época todo mundo acreditava. E o próprio tio Kardec também acreditou, eram contemporâneos. Só que, quando foi chegando perto de 1900 e nos primeiros anos do século XX, mudou tudo. Primeira divisão, prótons, nêutrons e elétrons. Eu brinco dizendo, quando meu filho tinha 5 anos, Vicente, o caçula, filho, ele na escola, feliz da vida, do que a matéria se compõe? Ah, sim. Pai, você não estudou, não? Quarks e leptons. Então, próton, nêutron e elétron é a primeira subdivisão do átomo que era entendido por Dalton como indivisível. Essa época passou. Quarks, leptons, bósons, bóson de Higgs, e por aí vai. Então, a ciência humana progride. E nós já podemos fazer associações entre essas questões das chamadas partículas elementares. Lembra que eu comentei que se na medicina você tem várias áreas de especialidades? Na física também. Uma das que eu mais gostava, física de partículas. Era um devaneio. Por quê? Porque era tudo muita teoria e pouco laboratório. Como é que eu vou enxergar o bóson de Higgs ou um bóson quark de cor azul? Não dá. É tudo teoria, mas é da teoria que o mundo progride. A questão do magnetismo, dependendo, não é, de onde Mesmer tirou essa ideia? De uma questão prática, porque as mulheres melhoravam, e depois ele desenvolveu algumas ideias, e Kardec. E os magnetizadores. Quem eram os magnetizadores contemporâneos de Kardec? Barão de Dipotê. Quem mais? Ele quer bombom. Muito bem. Conheceu Carranier? Conheceu o sábio Deleuze? Oi? É um francês. E o próprio Kardec. Eles eram um grupo de unidos, trabalhando num século após Mesmer. Allan Kardec
era exímio magnetizador, eu não sei se eu contei isso antes, desde os 19 anos. Allan Kardec vai encontrar as mesas girantes, ficar intrigado, interagir com as inteligências por trás dos movimentos das mesas e surge o Espiritismo em contato com as questões das médiuns, todas muito jovens, que fizeram a história da mediunidade junto a Kardec. As filhas do casal Baudin, Ruth Celine Jafé e outras. Então, importante nós nos lembrarmos que o mundo progride, mas o progresso no entendimento da realidade material é sempre bom. O que importa é o uso que você vai fazer do conhecimento. Não é verdade? O uso diz quem você é. Então, a energia nuclear veio pela física nova, a física moderna. Sustenta cidades inteiras, as usinas nucleares de qualquer lugar que comporte isto. Mas, ao mesmo tempo, e as ogivas nucleares? Dividindo e pondo o mundo inteiro em risco, Estados Unidos e Rússia. Cada um tem mais de 5.000 ogivas. Usar o conhecimento para mecanismo de violência, destruição e morte. Então isso é muito interessante. O drone é uma coisa linda. Eu dei de presente, viajando, trouxe para o Vicente. E aí nós levantávamos, olhávamos as coisas de cima. Hoje, drone é guerra, é arma, joga mísseis. Laser em medicina. Se a pessoa é diabética por muito tempo, faz retinopatia, fica cega, você usa o laser. O que é o laser? É uma luz diferente. É um feixe de luz coerente, como nós chamamos exatamente assim. E aí você faz a aplicação de laser na retina, o paciente volta a enxergar. Hoje, além disso, o laser é mira telescópica para que o aspecto agressivo chegue no inimigo. Por quê? Humanidade muito acanhada espiritualmente. Mas, enfim, vocês querem que eu leia uma mensagem sobre magnetismo? Querem? Esse, por favor, chegou no coração. Posso ler? Nós temos atividades mediúnicas 6 dias na semana. Só domingo que não tem. Com pessoas ótimas. Por quê? Quanto mais reunião mediúnica séria, com ferramentas, mais você pode ajudar os doentes. E os pedidos chegam toda hora. Hoje tem o Messenger, tem o WhatsApp. Então, os pedidos não depende mais o acolhimento fraterno da casa espírita. Os pedidos vão acontecendo, há uma permeabilidade, melhor dito, uma capilaridade em relação aos pedidos. Então, as reuniões mediúnicas do binômio da medicina espírita é a etapa mais importante, porque é com ela que nós vamos nas origens dos problemas médicos mais sérios. E o magnetismo é o complemento, a fluidoterapia espírita, a água magnetizada. Que mais? A pomada do vovô Pedro. Sabem quem é o vovô Pedro? É Mesmer. Procurando desse modo, sabe, ficar mais na retaguarda. Só que quanto mais ele fica na retaguarda, moralmente ele mais avança. Então, tudo isso é benéfico. Por isso, tantas reuniões mediúnicas por semana dentro das possibilidades das equipes que nós fomos constituindo, elaborando. Uma vez, uma médica médium
De onde? De Minas Gerais. De onde? Ouvi falar na cidade, agora há pouco, pelo nosso irmão, chama-se Montes Claros. E ela tem um centro espírita lá, assim, ligado a ela e o marido. E nós somos amigos há bastante tempo, mas não interagíamos muito. E aí, fazia uns 3 anos que nós não nos falávamos. E aí, o Facebook me disse que era aniversário dela. Ele faz isso, não faz? Aí eu mandei uma mensagem, tipo, cumprimentando, parabéns. Aí ela me escreve: Sérgio, veja só, médium e médica. Ela diz assim: Sérgio, há dias atrás, eu estava vendo um espírito masculino na apresentação e ele me dava a ideia de que ele queria escrever. Mas sabe, Sérgio, você sabe, eu sou muito cuidadosa e não dei passividade. E ela é uma excelente médium. Ficou observando. Aí ela disse assim: Sérgio, quando eu li o que você escreveu, me cumprimentando, ele veio, é ele. E ele diz: Sérgio, a mensagem é para você. Disse a ela. Aí ela se animou, escreveu e me mandou o que eu vou ler agora para vocês. Eu só vou ler porque é um gesto de carinho da espiritualidade e eu entrego a vocês porque o nosso tema é o mesmo. Então, deixa eu buscar isso aqui. Meia-noite, não sei quando. Posso ler? Diz assim: caríssimo amigo, salve, que o Senhor da vida nos abençoe. Atravesso o véu dos planos que nos distanciam temporariamente para reafirmar a amizade fraterna dos nossos espíritos e a beleza do trabalho que nos foi confiado. Lembra que você tentou os nomes deles? Você vai lembrar. A ciência, a busca de respostas e a sede de conhecimentos que inquietava nossas mentes, uniu nossas almas em outras épocas. E relembro saudoso o muito que caminhamos, rememorando as nossas descobertas, que dia a dia encantava-nos, encharcava-nos de satisfação ante a beleza da matéria e suas interações. O mover dos fluidos, fluido magnético, o mover dos fluidos move a vida, move os séculos, constrói de milésimos de partículas. Por isso eu lembrei, porque eu falei das partículas elementares agora há pouco, milésimos de partículas a universos inteiros envolvidos. Ele está feliz. Na base do magnetismo, bem sabemos. No entanto, não é destas constatações magnânimas da física materialista a que me refiro. Foram elas necessárias ao estabelecimento do nosso papel no meio em que vivemos. Mas o que aquece meu coração, e quero, através desta breve e singela comunicação, faz-se outro mistério. Meu intuito, meu caro, é relembrarmos com gratidão o quanto os bons espíritos utilizaram da arquitetura divina, das mãos habilidosas do Senhor, o mestre do magnetismo, para nos provar de maneira inequívoca o que olhos, relatórios de observação, experimentos de laboratório e planos de pesquisa não foram capazes de fazê-lo. 2 pontos. A constatação cristalina de que se o magnetismo puro não tivesse sido acrescido do amor em essência pura, nem mesmo
uma única alma experimentaria a transformação real. Esse que foi o ponto de inflexão dos nossos corações. Ponto de inflexão numa curva matemática é o ponto de mudança. Por exemplo, a curva era assim, chegou num ponto, por alguma razão, muda. Tanto num sentido como no oposto, tanto faz. São chamados pontos de inflexão que ele aqui usa literariamente. Esse foi o ponto de inflexão dos nossos corações materialistas e que o esquecimento do espírito, ora imposto pela experiência física, porque ele é desencarnado. Ele se refere aqui a mim, porque eu é que estou limitado, né? Por vezes nos faz subestimar o poder da cura integral. Não só daqueles que nos propomos auxiliar, mas especialmente dos nossos próprios espíritos. Reafirmo, meu caro, que o grande trabalho de nós, se assim posso nos intitular, os magnetizadores do Senhor, daqui e daí, do plano espiritual e do plano físico, é pontuar incansavelmente nos corações da terra a necessidade de a boa nova avivar-se abundantemente no descortinar dos dias que se seguem ao tratamento fluídico. Coxos da alma, mancos do sentimento, vidas se esvaindo no fluxo sanguíneo das paixões e multidões de cegos da verdade se amontoam e se agastam na baixa vibração dos círculos vibratórios terrenos, ávidos por um único momento em que possam experimentar o toque do magnetismo do Senhor, por quem quer que seja. Ei-lo vivo na tarefa delegada. Toquemos, meu amigo, todas as almas transviadas com os fluidos purificados pelos enviados do alto em nome dele. Mas antes de tudo, toquemos as fibras mais profundas desses corações com a única coisa que santifica o magnetismo curador: o amor genuíno, o mais poderoso dos remédios para nossos males. Seja sempre a mensagem do Mestre o substrato mais vigoroso de todas as ondas vibratórias a envolverem os que vamos encontrando pelo caminho. E não nos esqueçamos de que a evangelização dos nossos seres nunca é tarefa concluída. É, pois, processo incessante, como é o nosso caminhar para a divina perfeição. Receba mais uma vez o meu abraço e reitero que nossos corações continuam unidos no trabalho, na fé, na justiça e humildade, reafirmando os laços imperecíveis entre aqueles que se amam verdadeiramente nos domínios divinos. Que a paz nos encontre sempre, um companheiro fiel do trabalho espírita. 18 de junho, Montes Claros, 2024. Então, daqui a pouco completa 2 anos que ele escreveu essa mensagem. Então, isso aqui é um complemento. Isso aqui é um ponto de vista. Isso aqui é uma maneira de enxergar o melhor sobre o nosso tema do magnetismo. Se nós entendemos a contribuição que ele quis trazer, nós vamos nos interessar mais, estudarmos melhor, encontrarmos meios de deixarmos a nossa indiferença quanto ao sofrimento humano na Terra. Lembrando que se não estamos diante de alguém que seja merecedor de um atendimento pelos recursos magnéticos, oremos. O próprio Mesmer nos falou, e eu lembrei com vocês a ideia, não é, da importância da prece como fenômeno magnético. Então,
Eu vou deixar as demais perguntas para amanhã, que algumas são relacionadas à água fluídica. E aí, com certeza, amanhã a gente continua as perguntas. Eu só vou fazer uma pontual para a gente concluir, porque ela é bem pontual, que você acabou de falar de Galileu e Camille Flammarion, que faz essa pergunta em relação a essa, né? Ele pergunta, ou ela, se Camille Flammarion é o mesmo Galileu Galilei, como se explica o tratado de uranografia que Flammarion recebeu de Galileu Galilei, sendo que Flammarion estando encarnada e Galileu desencarnado? Eu fiz só essa porque ela é bem pontual. Muito bem. E essa é uma pergunta que mostra que quem perguntou estuda. Não é? Então, de toda a codificação, o livro que tem a ver com isto é a Gênese. Então, Galileu escreveu, como médium extraordinário, o livro Urânia. Isso é outra coisa. Mas, no livro A Gênese, a uranografia geral está lá. E quem assina é Galileu Galilei. E o médium é Flammarion. O que vocês concluem? Para responder a pergunta, a resposta é simples. Elas estão adorando lá. O que foi? É animismo. É uma mensagem anímica. Ele se desdobra e ele volta como que a condição dele como Galileu, que era um estudioso do universo. E Flammarion foi muito mais longe por causa da base galileana. Então ele podia assinar. Então essa é uma ideia para poder, vamos dizer, continuar valorizando a ideia de que os dois são o mesmo espírito. Mas há quem acredite que não são, por causa deste aspecto. Só que a ciência mediúnica inclui a ciência do animismo. E na ciência do desdobramento anímico, você pode receber um conteúdo que está dentro de você há séculos.